É seu? É. Não briga com esse fujão. Pelo menos não hoje. Ele tem sido um bom amigo pra mim essa noite. Lágrimas de alegria e sorrisos de satisfação. Elas têm o poder de revigorar até os ossos. Se existe algo apreciado pelo ser humano, é a surpresa de uma boa notícia. Numa época, todavia, em que as crises e as incertezas dominam, recebê-las tem sido algo cada vez mais raro de acontecer. Você, qual foi a última vez que a sua vida foi alvo de uma boa notícia? Nesta segunda-feira, 10 de junho, venha e participe do clamor pelas boas notícias. Receba o poder capaz de atrair boas notícias e trazer respostas que você jamais imaginou. Na oportunidade, todos os desempregados vão receber uma bênção especial. Traga um currículo e a sua carteira de trabalho. Que Deus abençoe a todo o estado de Santa Catarina. Nós começamos o programa Saindo da Crise, estamos aqui para ajudar você. Você quer uma boa notícia? O programa entra no ar para levar fé, esperança, perspectiva e mostrar que existe sim saída para a situação em que você está vivendo agora. Se você está endividado, desempregado, se talvez você só tem recebido notícias ruins, você é um empresário, um comerciante, uma pessoa que de repente, diante das responsabilidades que tem, está tão enforcado financeiramente e há quem só viva batendo na sua porta para lhe cobrar, ou quando não é um contrato que acaba sendo rompido, uma venda que não é realizada, saiba que Deus pode mudar a sua história e dar a você sim a condição de mudar a sua situação. A boa notícia é que através da fé tudo é possível. É sim, tudo é possível. E nós vamos mostrar para você aqui hoje através de resultados que, se você tomar a decisão que muitas pessoas têm tomado a cada segunda-feira, você vai vencer como elas têm vencido. Hoje, segunda-feira das boas notícias, com um clamor por todas as pessoas que estão desempregadas. Nós aguardamos você às 7 ou às 10, ao meio-dia, 3 da tarde, especialmente 18 horas, vamos estar juntos, e 19h30, a principal reunião com a presença do pastor Juliano Brito, clamando por todos, e juntos, numa só fé, nós estaremos aqui determinando então que Deus abençoe a sua vida financeira a partir de hoje. Nós vamos agora acompanhar uma matéria e logo em seguida nós estaremos de volta com todos vocês. Não é doença, mas é uma das maiores causas da enfermidade considerada mal do século. A falta do dinheiro pode levar uma pessoa à depressão e até mesmo ao suicídio. Uma pesquisa recente mostra que 9 em cada 10 inadimplentes, com contas em atraso há pelo menos 3 meses, sofrem impacto emocional negativo por conta das dívidas. 46% sentem culpa e ansiedade devido à sua situação financeira. Já 31% ficam irritados. E outros 21% perdem o sono por causa das contas no vermelho. Segundo a Confederação Nacional dos Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, 4 entre 10 brasileiros estavam negativados em fevereiro deste ano, um crescimento de 2,79% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se isso não for um mal, resta então saber o que é. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa.
E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? Eu tava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu, e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Quando faltam os recursos, sobram as dívidas. Mas por mais impossível que pareça, essa conta pode mudar para um resultado positivo. Graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido, e a gente estava. Mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar, e hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Quem estabelece uma aliança com Deus não perde, soma conquistas e vitórias. Eu uma dívida de 36 mil reais. E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí paguei a dívida. Por que muitas vezes você vê a situação se arrastando na vida financeira? Porque falta da nossa parte uma revolta contra isso. Você precisa se libertar de coisas que te prende, que te amarra, que te segura, que não deixa você avançar, que não deixa você ir, que não deixa você alavancar. Medo, insegurança, dúvida, isso você tem que dar um jeito, mas você tem que seguir em frente. Chega de sofrer por causa das preocupações com as dívidas. Livre-se do pesadelo, do nome sujo e da inadimplência. Entregue a sua necessidade e limitação para quem de fato pode resolver. Venha nesta segunda-feira. Na oportunidade, receba a nova aliança do Pacto com Deus. Você sabe onde está o maior problema do ser humano? Aqui, na forma de pensar, tanto a respeito de si, quanto a respeito das situações e circunstâncias ao seu redor. Porque muitas pessoas pensam assim: eu já nasci numa condição como essa, desfavorável, e não tenho quem olhe por mim, minha família nunca teve condições e não será agora que eu, então, conseguirei viver uma vida diferenciada. Há quem muitas das vezes pense da seguinte forma, né? Já que eu estou nessa situação de dificuldade financeira, de desemprego e a crise e a falta disso, o número de inadimplentes no Brasil cresce cada vez mais e eu faço parte dessa estatística, é melhor me acostumar. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que pensar de uma maneira diferente. Ainda que tudo diga não para você, mas Deus, Ele está dizendo sim. Sim, eu posso mudar a sua vida. Sim, eu posso abrir portas onde não tem parede. Sim, eu posso tirar você do fundo do poço e colocar você nos melhores lugares. Deus, Ele faz, mas a partir do momento em que nós cooperamos com Ele, é ação na terra e reação no céu. Por isso que a cada segunda-feira nós temos chamado as pessoas para firmarem um pacto com Deus, firmarem uma aliança com Deus. E se você não tem aliança, é a oportunidade de você vir receber. E se você já tem a aliança do pacto, não se esqueça, a aliança não é um presente, é um propósito, e através desse propósito, todas as vezes que você toma uma decisão, você passa a crer que Deus, Ele está contigo. Nós vamos acompanhar agora uma história de alguém que fez uma aliança com Deus e observe os resultados disso. Meu nome é Leila, eu sou empresária, sou aqui do ramo de pet shop, né? Mas antes de eu fazer a aliança com Deus, não era assim, era bem diferente. Eu vinha de uma família com muitas dificuldades. Desde pequena a gente não tinha recursos, né? Meus pais eram bem limitados e eu já fui crescendo com essa ideia de limitação, né? Aí eu comecei muito cedo a trabalhar, mas eu não conseguia parar em emprego nenhum.
era tudo muito difícil, assim. Quando eu estava engrenando, vinha muitas turbulências e a gente acabava perdendo o trabalho. Eu nunca fechava um ano. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu não conseguia virar um ano de contrato. E daí eu era demitida, enfim, despedida. E eu tinha muitas dificuldades, daí veio o nascimento de uma filha, a gente morava de favor, eu e meu esposo. E às vezes não tinha dinheiro nem para comprar as coisas direito, faltava as coisas em casa pra gente, faltava para ela, era bem triste mesmo. Aí eu conheci as reuniões, né? Eu comecei a frequentar, mas até então ainda não tinha impacto com Deus. Só que Deus foi prosperando, a minha vida começou a mudar, consegui trabalhos melhores, entrei para a faculdade, daí comecei a estudar, né, fazer administração e comecei a melhorar, subi de cargo, então estabilizei ali, já tinha crescido, estava com um cargo bom, mas ainda não estava satisfeita. Aí fiz uma aliança com Deus, comecei a frequentar segundas-feiras. E eu buscando uma ideia, que eu queria abrir uma empresa. Meu Deus, o que vai ser? E foi tão lindo assim, porque cada reunião Deus dava uma parte que a gente precisava. Aí veio numa reunião pet shop. Eu que não acreditei, porque que eu tinha medo de animais, né? Tinha noção nenhuma de como cuidar de animais, muito menos de pegar um cachorrinho no colo estranho e dar banho, ou tosar, ou trazer para as consultas, enfim. Mas eu acreditei, eu disse, bom, eu vou ver o curso. Mas não tinha o nome ainda, não tinha o recurso, não tinha nada. Só a fé mesmo, e eu já fazendo o curso. E daí eu criei o projeto, por ter feito a administração, sabia como projetá-los, né? Criamos o projeto da empresa, criamos tudo que a gente queria pôr, né? Tudo. Fizemos o projeto de montar a empresa, mas não tínhamos recurso. E me formei no curso e comecei a trabalhar na área para realmente ter aquela... Quando chegasse a hora de entrar para a empresa, eu já estava apto para fazer tudo, né? Aí eu estava pesquisando e tinha essa pet shop à venda, né? E daí eu vi que já tinha um bom tempo que eles estavam tentando vender, não conseguiam. E a gente entrou em contato com a antiga proprietária para saber o custo, como que fazia. Ela queria um valor bem alto, né? Nós não tínhamos condições de comprar. Então veio aquela coisa de usar a fé mesmo, o impulso da fé, senão vamos fazer uma proposta parcelada. E a princípio a gente achou que não ia dar certo, né? Mas Deus tinha escolhido mesmo para a gente administrar, foi Ele que nos colocou na mão, porque foi num pleno domingo, ela mandou a resposta que aceitaria e a gente tomou posse. Ela veio com os clientes, não estava ainda como deveria, né? Ela estava muito limitada, em torno de 50, 60 clientes, talvez um pouco mais, mas hoje a gente está com 600 e poucos clientes já. Os animaizinhos amam vir aqui, é tipo sempre uma festa para nós, cada dia é um aprendizado, mas a gente está aqui para glorificar o nome de Deus, para cumprir a nossa parte da aliança com Ele, né? E Ele tem honrado. Hoje a gente tem o nosso carro, acabei de dar uma moto para minha filha, que ela queria muito, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, então foi o nosso presente para ela. A gente já comprou outra moto para o meu esposo, a gente está trocando apartamentos também, está indo para um maior.
Então tudo está fluindo, tudo está sendo abençoado. A gente vê a mudança, a diferença do nosso antes, do nosso início para agora. Não tem como não dizer que foi Deus, né? Sem aliança, acho que não existiria a Pet Animais, não poderia falar de nada, de nenhuma mudança, porque é só tendo uma aliança com Deus mesmo. Você vê a diferença que uma aliança com Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que empenha a sua palavra diante de Deus, porque a palavra empenhada de Deus se cumpre. Então você fazendo a sua parte, Ele vai fazer a dele também. Você não nasceu para perder. E se você está perdendo, pastor, mas eu estou perdendo. Já perdi a fé, autoestima, confiança, bens, trabalho, já perdi família e estou quase perdendo a razão de viver. Meu amigo, minha amiga, se você ficar agindo e pensando dessa forma, sabe o que vai acontecer? Nada. A situação só vai piorar. Desculpe dizer assim. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Ele opera quando a gente coopera. Mas se você decidir dizer o seguinte para si, você tem que falar primeiro para você: eu não vou mais aceitar me sujeitar a essa situação. Eu tenho que tomar uma decisão. E a primeira decisão é você sair dessa zona de conforto e chegar aqui segunda-feira. Você pode estar certo do que eu vou dizer para você. Só de colocar os pés aí, na nossa catedral, você está vendo aí imagens, adentrar por esta porta, se unir a centenas de pessoas que a cada segunda-feira têm passado por aqui, firmar um pacto com Deus. Deus vai transformar derrota em vitória, perdas em conquistas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Esse é o nosso endereço. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder e especialmente às 19h30. Vamos agora ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Muitos vivem em situação de miséria, dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Priscila Rocha, estou na igreja há mais de 20 anos, porém não fazia parte da reunião de prosperidade com Deus. E em um determinado momento da minha vida, da nossa vida, mais ou menos uns 6 anos atrás, a gente passou por uma dificuldade, onde ele foi demitido da empresa que ele trabalhava e a gente tinha um padrão de vida alto, a vida meio que estabilizada. E meio que desestruturou nossa família. A gente se viu sem chão, entramos em dívidas. E aí veio a pergunta, o que fazer? Nesse momento, eu fiquei sem chão. Na verdade, eu fiquei sem limite nenhum em cartão de crédito. Eu não tinha nenhuma opção na minha vida nesse momento. Foi aonde que eu comecei a participar firme na corrente da prosperidade com Deus. E aí foi aonde eu comecei a focar mais. Aí eu voltei de novo a embarcar, mas as coisas não foi fácil, porque eu já estava todo endividado, com uma dificuldade muito grande de tudo. Então, quando vira a bola de neve, para você reverter aquilo é muito difícil. E aí a gente foi naquela dificuldade toda, eu fui e decidi, eu falei, eu vou abrir um próprio negócio, vou partir para dentro. E a dificuldade veio, porque não era fácil, não foi fácil chegar até aqui. Mas, enfim, a gente não desistiu, porque lá
na segunda-feira, a gente era muito bem orientado. As pessoas têm que entender que a comunhão com Deus na segunda-feira é direcionada para alguém conquistar e ser feliz com Deus na parte financeira também. Foi aonde que eu falei com minha esposa, comecei a estudar, fiquei 6 meses também estudando, tenho um sacrifício. Minha esposa me chamou de doido quando eu falei que abria a própria empresa. E quando ele chegou para mim e falou, vamos abrir uma empresa, eu falei, vamos abrir uma empresa? Mas você ainda está enrascando. Não, vamos abrir no seu nome. Faltava 3 meses para iniciar a pandemia, que até então eu não sabia que era pandemia. E a pandemia, quantas pessoas se recuaram, eu se alavanquei mais ainda. Eu parti para dentro e eu fui para as ruas, eu conquistei meu primeiro cliente, eu abri a empresa de energia solar. Aí fiz a primeira instalação de energia nas placas, também peguei pessoas conhecidas, fiz um estudo, foi o primeiro melhor fornecedor, aquilo todo, fiz. Também eu fui buscando o melhor, a empresa melhor para poder me fornecer e tudo mais. E iniciei lá na minha casa. E, como ele falou, a gente teve a primeira instalação, teve a segunda, a gente foi caminhando, foi um outro difícil. A gente não tinha um espaço físico bonito, apresentável, para atender nossos clientes. E aí a ousadia que faltava em mim, mas tinha de sobra nele. Então, eu falo que a gente se completa nesse sentido, que às vezes falta em mim, sobra nele e a gente vai um complementando o outro. Que ele falou, não, vamos abrir. Vamos abrir. Eu falei, mas a gente vai gastar. Não, mas vamos abrir. E assim a gente está firme. Hoje a nossa loja e a nossa empresa é para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, o cliente vem nos procurar e isso é muito gratificante. E eu costumo dizer sempre, até para os nossos clientes, se a empresa existe hoje, foi um direcionamento do Congresso. Pode ser uma pessoa de qualquer crença que vem à nossa loja. Mas quem pergunta da nossa história, nós nunca deixamos de falar que o direcionamento veio da corrente da prosperidade com Deus. Essa corrente é maravilhosa. Eu sei o potencial que ela tem. Porque a fé vazia não traz resultado. Então tem que colocar a fé em ação. Tem que ter ousadia. O medo, para o cristão, o medo não pode existir. Tem que arriscar, tem que fazer. Mesmo achando que vai dar errado, faz esse mesmo. Porque quando a gente está sendo guiado por Deus, não tem como dar errado. Mas basta a gente colocar em prática o que está guiando a gente. Deixa Deus guiar a sua vida. Sabe, ainda que de repente você pense assim, mas está dando tudo errado. Tá, mas continue caminhando. Continue fazendo a sua parte, continue lutando e perseverando. E aí, quando o resultado aparecer, você vai ver que realmente valeu a pena você permanecer lutando. E muitas pessoas têm lutado a cada segunda-feira. Você vai acompanhar agora aqueles que têm feito um pacto com Deus, uma aliança com Deus e têm alcançado grandiosos resultados. Assista. Seu Gelson, qual foi o resultado alcançado através de um pacto com Deus? Sim, eu sou gaúcho, né? E vim para a cidade morar e trabalhar aí. E eu trabalho com vendas de artesanato, produto artesanal, né? E as minhas vendas estão indo muito bem. Estão melhorando bastante, tenho vendido bastante. E o pacto, né, melhorou bastante. O senhor há quanto tempo trabalha nesse ramo? Desde que eu moro aqui já. Vai para 4 anos já que eu moro aqui, né? E desde que eu vim para cá, eu sigo sempre nesse ramo de vendas de produto artesanal. Quer dizer, através do pacto firmado com Deus, Deus tem dado ao senhor a possibilidade de ver as vendas aumentarem, mesmo diante das dificuldades que muitas das vezes acontecem. Sim, mesmo com as dificuldades, para mim as vendas estão sempre equilibradas, sempre melhorando, sempre prosperando mais, melhorando. E aí eu digo para alguns também, né, para vir fazer a mesma coisa, a corrente do pacto e tudo mais, né, porque vale a pena. Deus abençoe e muito mais vai acontecer. Parabéns pela sua fé.
Como é que é o nome da senhora? Solange. Dona Solange, vindo aqui segunda-feira, pegou a sua aliança, qual foi a vitória que Deus deu para a senhora? Quando eu cheguei aqui, pastor, eu já tinha uma casa, né? Mas depois que eu comecei a lutar aqui na vida financeira, eu conquistei outra casa, que para mim era impossível no momento, né? Mas Deus me deu essa condição. Eu conquistei outra casa. Hoje eu tenho 3 casas, para a glória de Deus. Cheguei aqui com uma casa, né? E lutei muito, né? Para conquistar e conseguir. Quer dizer que quando a pessoa vem e obedece, esse é o segredo. Obediência, compromisso, empenho, esforço, sacrifício. Você vê, ela vem aqui, ó, ela vem lutar. Deus honrou ela e vai honrar você também. Compensa, né? Compensa, sim, senhor. Muito mais vai vir na vida da senhora, tá bom? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Neuci. Dona Neuci, o que aconteceu na reunião do Pacto com Deus, de semana passada para essa segunda? Aconteceu assim que o senhor falou que quem ia fazer esse voto da semana passada, que Deus iria abrir uma porta onde não existia. Que eu falei, não vou fazer o voto, já fiz antes. Aí eu virei no banco, peguei o envelope e fiz o meu propósito. E Deus abençoou. Ontem eu recebi 200% mais daquele voto que eu fiz. Quer dizer, a senhora naquele momento não iria fazer, mas quase que involuntariamente a senhora foi lá. Na verdade, foi o Espírito Santo que impeliu a senhora a isso. E a senhora teve uma surpresa, nem esperava isso acontecer. Não, jamais eu esperava que eu recebia essa quantia ontem. Eu fiquei assim até só agradecer a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. É facilidade? Existem lutas? A senhora enfrentou lutas essa semana? Eu enfrentei muita luta, muita luta. Foi 2 noites sem dormir mesmo, para conseguir, então, vencer aquilo que Deus queria me dar. Ah, minha amiga e meu amigo, tudo que nós queremos é que o que você assistiu através de testemunhos na vida de outras pessoas aconteça com você também. Sabe qual é a boa notícia? Hoje a sua vida vai mudar. A boa notícia é que quando você chegar aqui na catedral hoje, segunda-feira, a direção que você vai receber vai levantar você, lhe motivar e lhe mostrar que o seu problema é nada diante da grandeza de um Deus que não falha. Às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Vamos clamar por você e a sua história de vida vai mudar. Eu tenho certeza que podemos te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.